Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Me chamo Endrigo Campos e venho trazer para vocês uma forte pregação para edificar a sua vida. Deixe nos comentários o que você achou desta pregação. Deus abençoe a todos. Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim a palavra de Deus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Agora abra comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos 1, verso 6, diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, talvez hoje a maior necessidade que o mundo, a maior necessidade do nosso mundo atual é a da criação de uma vacina contra essa epidemia que assola todo mundo. Talvez esse seja o maior anseio, o maior desejo, talvez seja a maior meta dos moradores da terra, dos homens, dos países, das nações, achar um tratamento que refreie o avanço do coronavírus, ou uma vacina que neutralize o seu poder e salve a vida dos homens. E essa é uma necessidade legítima, válida, que se de fato for descoberto, de fato salvará milhares, quem sabe milhões de almas da morte. Entretanto, eu acredito que não seja essa a maior necessidade do homem, não seja essa a maior necessidade das nações, não seja essa a maior necessidade dos povos, uma vacina contra esta ou as demais pragas que assolam o homem, como o HIV. Talvez não seja essa, talvez não, eu tenho absoluta certeza que essa não é a maior necessidade. Mateus capítulo 10, 28, que foi o primeiro texto que abrimos, ele descreve algo similar ao que eu estou falando. Quando Jesus está dando aos seus discípulos uma missão, dizendo que eles correrão perigo, e até perigo de vida, ou perigo de morte, ele vai dizer para eles: não temeis, não temais, não temam aquele que pode matar o corpo, que pode causar algum mal ao corpo, ou que pode tirar a própria vida. Temei antes aquele que tem poder de comprometer vossas almas. O que Jesus está dizendo aqui é que existem dois temores. O primeiro, de perder a vida física, da morte física. O segundo, de receber a morte eterna. Então ele está dizendo que os dois temores são legítimos, mas um suplanta o outro. Um é maior que o outro. O que Jesus está dizendo é assim: não tenham medo
de quem ou do que mata o corpo. Tenham medo daquele que mata a alma. Não tenham medo, não temam a perda do corpo, temam a perda da alma. Trazendo para os nossos dias, o que Jesus está dizendo, o mais grave em nossas vidas, o mais comprometedor, aquilo que deve mais nos assustar, não é o coronavírus, não são as guerras, não é a morte causada por este ou outros males. Sim, nós devemos temer todas essas coisas e nos guardar delas, mas há um outro temor que suplanta esse, sobrepuja, é temer a morte da alma. Então, se um vírus mata o corpo, que é o coronavírus, que é o mal desse momento atual, tem um outro vírus que excede em muito esse, que mata a alma, é o pecado. E é esse, acredito eu, que é o grande mal do mundo. É a grande necessidade do homem, é encontrar uma vacina, não para essa peste ou as demais, mas é encontrar uma vacina para a verdadeira, para a real peste, o pecado. De modo que enquanto o vírus mata o corpo, o pecado mata a alma. Mata a alma. Então todos vocês que estão me vendo estão apavorados em razão do colapso econômico, dos respiradores, das UTIs, da morte dos idosos, estão apavorados com medo de deixarem essa existência. Jesus olha para vocês e diz: não temam o pelotão de fuzilamento, a guerra nuclear, as epidemias, a morte, um tiro a queima-roupa. Não é esse que deve ser o vosso temor. Temam antes serem condenados ao inferno, morrerem eternamente. Temam antes não herdarem a vida eterna. Por que Jesus diz isso? Porque a vida não se limita a esse espaço e tempo aqui. Não se limita à matéria e ao físico. A vida transcende o corpo, transcende a matéria. Existe uma vida após a morte, e esta se dá eternamente, ou na condenação, ou na redenção, na salvação. Então, diante desse diagnóstico, que a Organização Mundial de Saúde não vai fazer, dados que o Ministério da Saúde não vai te dar, diante desse quadro que demonstra, uma vez que hoje parece que o número de infectados em todo o mundo chega na casa dos 2 milhões de infectados e centenas de mortos. Essa é a peste que assola o mundo. A outra, que é o pecado, 100% positivo. Romanos diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, e não há um justo sequer. Então não há um homem na face da terra que não tenha contraído o vírus do pecado. Então nós estamos sim debaixo de uma epidemia muito maior que essa. É a epidemia da morte eterna, cujo agente é o pecado. Nesse sentido, eu sou levado a crer então que a solução para o homem está além da vacina, além do tratamento químico, médico, que a solução para o mal do homem está contida na pregação do Evangelho, no Evangelho de Cristo, na boa notícia de Cristo. Esta é a maior necessidade do homem, se livrar do vírus chamado pecado, se livrar da condenação eterna.
se livrar da morte eterna. Então a maior necessidade do homem é receber o Evangelho de Cristo, a boa nova contida na cruz de Cristo. Entretanto, Paulo nos faz um alerta em Romanos 10, dando uma impossibilidade das nações, povos, raças, tribos, etnias receberem essa vacina. No nosso contexto, há uma intriga política impedindo o tratamento de alcançar pessoas. No caso do pecado, eu não acredito que é uma intriga política, mas pode ser a omissão. Se houver omissão, tribos, línguas, raças e povos serão impedidas de receber o antídoto. Se a doença é o pecado, o antídoto é o Evangelho, a seringa, a ferramenta que aplica esta vacina, sou eu e é você, é a igreja do Deus vivo. Paulo faz um alerta que pode frustrar esse medicamento de chegar às nações. Romanos 10, 14 diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele formula uma questão: mas como invocarão daquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, Paulo diz: ainda que tenha sido descoberta a vacina, ela precisa ser levada até esses povos através da pregação do Evangelho. Ou seja, como se salvarão se ninguém for até eles e levar o antídoto? Como receberão vida estando mortos se não ouvirem a proclamação do Evangelho? Então, diante dessa introdução que eu dei e do cenário mundial, nós então estamos diante da maior necessidade desses tempos: a pregação do Evangelho. É nisso que consiste a minha mensagem hoje. É tempo de pregar o Evangelho. Esses homens, esses povos não estão correndo risco de apenas perderem suas vidas, estão correndo risco de perderem suas almas. Não estão correndo risco apenas de morrerem, estão correndo risco de morrerem eternamente. Então, irmãos, se a morte está chegando através dessa epidemia, se está tirando vidas precocemente, vidas aceleradamente, vidas aos montões, significa que essas pessoas, se morrem sem Cristo, estão sendo condenadas. Se a morte está aproximando e levando e ceifando vidas e mais vidas, então há uma urgência de se pregar o Evangelho cada vez mais rápido, antes que essas pessoas morram sem ter ouvido, morram sem ter crido, morram sem ter se arrependido, morram sem ter se convertido, morram sem ter sido salvas. Então quero pedir para você deixar sua necessidade de lado um pouco. Agora deixa a sua necessidade profissional, se a sua firma está quebrando ou não, da comida ou não, do conforto ou não, das suas perspectivas no tocante à economia, à política, ao futuro. Vamos agora nos concentrar num grande mal da humanidade, a sua perdição. E eu e você temos a chave para eles: a pregação do Evangelho. E nesse sentido, eu creio que esse texto de Atos, capítulo 1, é extremamente oportuno para a ocasião. O texto de Atos, capítulo 1, é extremamente pontual, pertinente para os tempos que nós estamos vivendo no que diz respeito à pregação do Evangelho.
Se você está aberto em Atos capítulo 1, se não está, abra comigo, do verso 6 ao 8. O que está acontecendo? Qual é o pano de fundo de Atos capítulo 1? Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, e agora ele vai ascender aos céus, mas antes disso ele encontra os seus discípulos, vai dar a eles a ordem da tarefa da grande comissão, está narrado nos evangelhos e também parte aqui em Atos. Está com eles alguns dias, dando ordens, para depois subir aos céus. E ele está reunido com eles aqui, ressuscitado, com os seus discípulos. E antes de subir aos céus, os seus discípulos fazem a ele uma pergunta. Fazem a ele uma pergunta escatológica. Está com seus discípulos, então eles fazem a ele uma pergunta escatológica acerca do fim. É normal também, irmãos, que em dias como esses, questões escatológicas tomem nossa mente. Perguntas como: será que o fim chegou? Será que Jesus irá voltar agora? Será que ocorrerá nesse tempo o arrebatamento? Será que vamos assistir nesse tempo a ascensão do anticristo, a grande tribulação? Em razão das coisas que estão acontecendo, é normal fazermos perguntas como essas. E os discípulos fazem também uma pergunta assim, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A pergunta dos discípulos, restaurar o tempo a Israel, tem alguns significados. Eu não quero entrar nisso. Mas a pergunta é agora que o reino virá na plenitude? É agora que o Senhor governará céus e terra? É nesse tempo que acontecerá o fim? Porque quando fala restaures o reino, a palavra grega aqui é apokatistemis, que quer dizer reordenar para o estado original. A ideia de consumação dos séculos, a ideia de redenção final, a ideia de glorificação, a ideia do reino de Cristo consumado, a ideia do fim dos tempos. Então eles perguntam: Senhor, é este o tempo, é esta data, é esta época, é este o período, é agora, nesse tempo, que o Senhor restaurará o reino? É este o tempo que o fim acontecerá? Eles fazem essa pergunta. Senhor, será agora que o Senhor estabelecerá seu reino? Por que eles fizeram uma pergunta dessa? Em razão dos acontecimentos recentes. Porque eles tiveram uma ideia escatológica. Porque eles pensaram que ali era o fim, em virtude do que eles viram: a morte, a ressurreição e o corpo glorificado de Cristo. Aqueles sinais para eles foram uma evidência que o reino estava se consumando e que o fim havia chegado. Por isso eles perguntam. Esta é a mesma pergunta que a igreja tem feito nesses dias. Esta é a mesma pergunta que milhões de crentes em toda parte do mundo estão fazendo. Meu Deus, será que o fim vai se dar agora? Será que Jesus está voltando nesse momento? Será que a nossa geração é a última geração da história? E por que nós estamos fazendo essas perguntas? Em razão dos sinais que nós estamos vendo. Em razão de 3, 4 meses atrás, um surto epidêmico ter tomado todo mundo e ter colapsado o mundo inteiro, gerando vários desdobramentos. E desdobramentos estes que trafegam pela profecia escatológica.
Então é normal que ao vermos esses desdobramentos, que são sinais deixados em Mateus, em Lucas, deixados em Tessalonicenses, em Apocalipse, nos façam perguntar: será que Jesus volta esse mês, esse ano, essa década? Será que o anticristo surgirá e se acenderá no poder? Será que o arrebatamento ocorrerá por esses dias? Nós também fazemos as mesmas perguntas, em razão dos sinais. O que Jesus faz? Primeiro, Jesus confirma que haverá o fim. Ele diz: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. O que ele diz aqui? Primeiro, o tempo do fim está dentro dos decretos divinos. Deus decretou o fim, reservou, decretou. Deus está dentro dos decretos divinos. Então ele confirma: sim, haverá de fato um fim, haverá consumação, sim, dos séculos, haverá o retorno do Messias, haverá uma grande tribulação, haverá o arrebatamento, haverá o julgamento final, haverá novos céus e nova terra. Sim, por quê? Porque o Pai assim o decretou, assim o quis. Isso é prerrogativa do Pai. O fim está nas mãos de Deus. Lucas 21, 44, se eu não me engano, diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus faz a mesma menção aqui. Aqui ele trata que eles receberiam o poder chamado dunamis. Em Lucas diz que seriam revestidos. O grego dá a ideia de uma túnica que veste da cabeça aos pés. Eu vou revestir vocês do alto a baixo com poder. Poder que transcende a matéria, transcende o social, o financeiro, o bélico. É o poder do alto, é o poder do céu, é o poder de persuadir, o poder de convencer, o poder de refutar, o poder de resistir, o poder de sofrer, o poder de insistir, o poder de perseverar, o poder de crer, o poder. Ele revestirá você de poder. Então, após receber o poder, ser-me-eis, testemunhareis em Jerusalém, Judeia, Samaria, aonde Deus te levar nesse fim de mundo. Verso 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Terminou a missão do Senhor aqui. Igreja, é isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de você nesses dias. Ele não está dizendo que a morte física não é importante. Ela é. Que a preocupação financeira não seja importante. Ela é. Não está dizendo que as precauções quanto à sua saúde não são lícitas. Claro que são. Ninguém está dizendo isso. Quando ele diz não temai quem mata o corpo, ele não está falando para você pular de um ponto de tráfico, de peito aberto, encarar todo mundo, vem, me mata. Não está falando isso. Aqui Jesus está colocando as ênfases. Nós vamos continuar vendo os sinais do fim, nos atentando para as notícias, nos protegendo, nos higienizando, sendo prudentes para não perder o emprego, fazendo economia, baixando o nosso padrão de vida nesse momento de crise. Tudo isso devemos fazer. Mas a grande expectativa, a grande ênfase do nosso coração nesses dias é sermos de fato o que fomos chamados para ser: crentes, cristãos, discípulos de Cristo até no tutano. E segundo, levar o antídoto para todos quantos nós conseguirmos, proclamando o Evangelho, até que então Ele volte
Porque um dos últimos sinais é: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho do fim. Então virá o fim. Amém? Então é tempo de pregar o evangelho. E eu quero convidar você a fazer isso imediatamente, com todos os recursos que você possui. E se você se sente fraco, ore para Deus encher você do Espírito, encher de ousadia. Então você vai conseguir cumprir essa tarefa. Amém?